A Fundação AIS está aqui em Viseu para apresentar o relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Que importância é que dá o Bispo de Viseu a este relatório, à questão da liberdade religiosa, à questão da perseguição aos cristãos? Olha, a importância que dou é a importância de estarmos diante de um fenómeno que coloca a pessoa humana no centro. A pessoa humana que queremos realmente ajudar na busca daquilo que é a sua dignidade e respeito que devemos ter por ela, mas também da sua liberdade. E, na verdade, a liberdade assenta na grande liberdade religiosa. Liberdade de crer, mas depois também de se expressar, de comunicar, no respeito pelos outros e numa grande tolerância. E por isso eu agradeço muito terem vindo apresentar este relatório sobre a liberdade religiosa, que é um tema atualíssimo. Nós celebramos em Portugal precisamente os 25 anos da legislação sobre a liberdade religiosa. E se calhar ainda não tomamos verdadeiramente consciência daquilo que isso significa, podermos ter liberdade de acreditar, mas também liberdade de nos expressar e de escutar os outros. Claro que a perseguição aos cristãos hoje acontece como aconteceu desde sempre, desde há 2000 anos. A Igreja nasce precisamente no contexto de perseguição. E por isso a liberdade verdadeira é a liberdade que nos fundamenta a nossa vida em Cristo. Só a verdade nos libertará. E essa liberdade é Cristo. Agora, em nome de uma religião, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, ou de outra crença qualquer, não respeitar o outro e não ajudar a fazer o seu caminho, para ele ser livre e buscar aquilo que é o seu caminho do seu projeto de vida, sentido de vida e a sua felicidade, é sempre um atentado contra a dignidade e o respeito que a pessoa humana nos merece. Como diz o nosso Papa, com a sua encíclica, não é? Esta magnífica humanidade, que é precisamente o respeito não só pela pessoa humana que está no centro, mas por toda a criação. Se nós deixarmos de respeitar a pessoa humana e de a valorizar e de abrir caminhos de liberdade e de horizonte em que ela seja consciente, livre e responsável, a liberdade religiosa tem dificuldade em acontecer. E eu gostaria que a liberdade religiosa acontecesse em todos os pontos do mundo e que em Portugal, e pela sua legislação, fosse também uma expressão de que esse valor é uma bandeira que nós devemos levantar, também em nome da fé e de Jesus Cristo. É por isso que eu estou aqui como Bispo de Viseu. E é muito preocupante saber, por exemplo, haver os sinais da perseguição aos cristãos no mundo, em tantos países. Sim, olha, eu acompanho-os muitas vezes nos vossos relatos, são aqueles que às vezes nos trazem estas notícias mais pormenorizadas, a gente fica realmente admirado. Pronto, no contexto da Europa, uma Europa que foi o berço da cristandade e da civilização, acontecem coisas que nós não gostaríamos que acontecessem, mas vamos para a África, vamos para a América Latina, vamos para a Ásia, em todas as partes do mundo, nós perguntamos, onde está a pessoa humana? Onde está o respeito para o outro? Seja ele quem for. Eu, como crente, a primeira coisa que eu tenho diante de mim é a pessoa humana, que eu quero respeitar, que eu quero valorizar e dignificar. E depois, se ela me diz que tem fé, então estamos num segundo patamar de poder dialogar e de poder pegar em valores que nós defendemos. Mas aqui que nós precisamos hoje muito são valores humanos. Criar esta escola do humanismo que seja verdadeira, depois também de valores éticos, morais, cívicos e depois os valores espirituais que realmente nos ajudam a transcender a vida e a dar-lhe um sentido que não é apenas terreno, tem um horizonte de eternidade. Muito bem. E que importância é que tem para si a presença da Fundação AIS aqui em Viseu e que importância é que tem o trabalho e a missão da Fundação AIS em Portugal e no Olha, mundo? a importância tem que vós estáis hoje aqui para dar a conhecer aquilo que se faz e aquilo que devemos valorizar e apreciar. Por isso também vos dou os meus parabéns pelo vosso trabalho e a todo este trabalho, ainda numa das últimas notícias eu os ouvia, a partir realmente da Alemanha, como foi aquela preocupação pelo sismo da Venezuela. Isso é espetacular. Ou quer seja da perseguição de um leigo catequista no centro da África, ou da morte de um padre ou de um bispo, ou de uma religiosa, mas seja pessoa qualquer, seja crente ou não. Por isso, para mim, é uma oportunidade, é uma porta que se abre, é uma janela, é um sentido de olharmos para o ecrã do mundo e que tem coisas que nós não podemos permitir que aconteçam, nem tolerar. Porque Jesus Cristo disse, só o amor vence. E nós estamos num mundo em que o ódio quer vencer. E nós temos que destruir esse ódio e construir o amor. Fazer pontes, diálogo, escutar, estar próximo, saber estar junto dos outros e partilhar. Eu muitas vezes pergunto, como é que esta gente no mundo, que são aqueles que às vezes têm mais dificuldade, partilham tanto?
para estas necessidades do próximo. Este para mim é o grande milagre em cada dia do Evangelho. Por isso, obrigado por teres vindo, obrigado pelo vosso trabalho, que ele chegue muito longe e que muita gente seja beneficiada precisamente pelo vosso empenhamento, não só jornalístico, mas desta associação de bem-fazer em benefício daqueles que não têm voz. E nós queremos que a voz de Jesus, que é o anúncio da alegria do Evangelho e da libertação dos oprimidos e da cura dos doentes, por isso ele é o bom samaritano, nos ajude também a ser esta presença do bom pastor a cuidar do mundo de hoje que bem precisa.